Deus abençoe a cada jovem nessa tarde. Após este hino, o irmão William pode fazer uma oração? Estou de passagem nessa terra, um curto tempo aqui está. Sou peregrino e estrangeiro, e anelo a casa onde há logo ao meu lugar regressarei, abraçarei os meus amados e a meu Jesus voltarei a ver. Voltarei a minha casa, voltarei a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei, voltarei a minha casa, voltarei a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Sou de uma linhagem escolhida, povo santo sem igual, um povo que Deus tem adquirido, de um sacerdócio vivo. Eu não pertenço a este mundo, venho de um reino celestial. Minha família está me esperando, logo com eles irei gozar. Voltarei a minha casa, voltarei a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei a minha casa, voltarei a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar.
de glória, Ele foi me preparar. Obrigado. Deus abençoe a todos. Sentai-vos, por gentileza. Muito bem, quero agradecer de todo o coração cada um de vocês que veio mais cedo para a reunião. Nós sempre considero de grande valia todo o esforço que vocês fazem para chegar um pouco mais cedo e nós meditarmos um pouquinho nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Os músicos. Muito bem, nós falamos na última reunião a respeito dos valores que compõem o caráter. Quando a gente usa a palavra caráter, a gente pode também usar a palavra valores. É aquilo que a pessoa valoriza ou é o seu valor, né? O valor que a pessoa tem está ligado ao caráter que ela tem. Isso pode ser valores baixos ou valores altos, bom caráter ou mau caráter. Então, quando a gente fala que a pessoa tem um bom caráter, é porque ela tem grandes valores. É aquilo que ela vale e aquilo ao qual ela dá valor, aquilo que é importante para ela. Esses valores também são chamados de princípios, né? Princípios pelas quais a pessoa conduz a sua vida, pelas quais ela faz a sua escolha, pelas quais ela é avaliada. Esses princípios, quem os criou foi Deus. Nós não criamos princípios, princípios é feito por quem vem primeiro. Evidentemente que Jesus Cristo veio primeiro do que todos nós, Deus veio primeiro, Ele é o Criador e Ele estabeleceu princípios. Princípios são valores que compõem o caráter da pessoa. Então nós temos aprendido como Umbranda que o que há de mais valioso em uma pessoa é o seu caráter. E caráter, nós não nascemos com ele, caráter é formado durante a jornada de nossa vida. À medida que nós vamos passando por situações na vida, especialmente nas horas que a gente passa por sofrimento, por ter perdido algo, ou teve que fazer um grande esforço para alcançar uma meta, exigiu sacrifício, exigiu abnegação, exigiu renúncias, exigiu percas. Então isso vai formando em nós o caráter ou os valores, né? À medida que a gente aprende durante a vida que agir de uma determinada forma traz prejuízo, traz consequências, traz coisas que a gente não gostaria que acontecesse, aquilo vai então criando impressões profundas e a gente vai entendendo que certas coisas, como as coisas funcionam, né? Então, nós aprendemos que Deus criou princípios, né? Cada princípio ele tem sua própria dinâmica e no final dessa dinâmica existem os resultados. A gente pode chamar isso de colheita ou chamar isso de promessas, né? Se você agir de determinada forma, vai acontecer tal coisa. Se agir de outra forma, vai acontecer tal coisa. Então, cada princípio tem a sua própria dinâmica e no final de cada dinâmica existem, então, as recompensas, né? Então, esses princípios, essa forma de agir, depende de cada um de nós. Somos nós que decidimos, o livre-arbítrio é colocado diante de nós, não somos obrigados a fazer nada, só que a gente tem que entender quais são as consequências se nós não agirmos de tal forma, né? Nós, então, podemos escolher sermos abençoados por Deus ou sermos amaldiçoados, né? Lemos, então, Deuteronômio capítulo 11. São duas coisas em nossa vida, né? Você escolhe, você quer ser abençoado, ter saúde, vida longa, as portas sendo abertas para você, tudo que você botar a mão, aquilo cresce, prospera, desenvolve, você ganha as grandes oportunidades, você recebe as melhores escolhas, ou então você abre mão das bênçãos e atrai maldição, doenças, perseguição, uma série de coisas que acontecem, desastre na vida, morrer cedo, escolhas mal feitas, vida completamente destroçada, porque a mão de Deus pesa sobre cada um de nós, né? Vamos ler Deuteronômio 11 um pouquinho? Só para a gente ver isso de novo. Deuteronômio, né? Deuteronômio 11, verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então isso é colocado por Deus. Quem vai decidir
Se seremos abençoados ou não é você mesmo. É você quem decide. Você que decide se quer vida longa, se quer saúde, se quer prosperidade, se quer a salvação, se quer ter a graça de Deus, todas essas coisas. O livre-arbítrio, Deus não vai mexer nele, é você quem decide essas coisas, tá? Hoje eu ponho diante de vós. Então é uma opção. Ser feliz, vitorioso, agradar a Deus, ser guardado, protegido, ter as bênçãos, saúde, prosperidade, assim por diante, ou escolher uma vida desgraçada, uma vida de doença, de casamentos mal feitos, de decisões mal feitas e colher para o resto da vida resultados desastrosos porque fez uma escolha errada. Ah, mas levei azar na vida. Não tem azar, você fez algo que plantou, colheu. Não tem mágica nisso aí. Fez coisa certa, botou Deus em primeiro lugar, obedeceu, cumpriu seus mandamentos, agradou a Ele, você tem a promessa de ser abençoado. Você não fez isso, não adianta porque não tem sorte. Existe isso. Nós somos abençoados porque obedecemos a Deus. Então são duas leis, a obediência e a desobediência, resultado da bênção ou a maldição. Você vê aí no mundo pessoas com problemas de crianças nascendo deformadas, lares destroçados, mães solteiras, filhos viraram ladrões, traficantes, pessoas aleijadas, sem pernas, sem braço. Você vai analisar a vida dessas pessoas, lá atrás, fatalmente foram pessoas que deixaram Deus de lado e acharam que iam ter sucesso na vida. Não existe como. Nosso país, por exemplo, está vivendo uma desgraça de crise moral, crise ética, econômica, de tudo que é tipo de crise. Porque há 20 anos atrás decidimos deixar a palavra para escolher tudo que era contra a palavra. Aí passa 10 anos, 15 anos, a pessoa não colhe na hora. Se colhesse na hora, se doesse na hora, a gente obedecia, mas não colhe. 5 anos, 10 anos, 15 anos, para descobrir que estava errado. Não dói na hora. O cara começa a fumar um cigarro porque ele acha bonito, demora 30 anos para ter um câncer. Lá no hospital, sem respirar, ele daria tudo para voltar 30 anos atrás, mas já é tarde. Então nós vivemos de escolhas, isso disse o profeta de Deus, e às vezes nós demoramos muitos anos para aprender isso. Estou com 61 anos, tem coisa que eu não consegui aprender de tão teimoso que eu sou. Aí eu tenho que penar, até que Deus consiga fixar em mim esses princípios. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não conhecestes. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte de Gerizim. Não é uma questão de ser um fanático religioso. Queremos alcançar a bênção, não queremos. Vocês conhecem muita gente na vida que carregam consequências enormes de doenças, filhos problemáticos, pais problemáticos, mães problemáticas, pessoas que nunca chegam a lugar nenhum na vida. Atrás eles escolheram a maldição. O povo haitiano, que está aqui no nosso país, não estou criticando especialmente ninguém dos nossos preciosos irmãos, mas essa gente, há 156 anos atrás, decidiram pelo candomblé, pela feitiçaria e pela macumbaria. Eles decidiram abandonar o cristianismo e começaram a fazer práticas de bruxaria dentro de casa e rejeitando o evangelho. Passaram-se 150 anos. Os filhos dos filhos, terremoto devastou o país, seca, corrupção comendo a economia, por todo tipo, tráfico, drogas, assalto, roubo. Porque eles decidiram. Coisa burra, mas decidiram. Aí tem que ir para um outro país, atrás de comida, trabalho, amparo, deixam lá o pai, a mãe, deixam as famílias.
Aqui tem um irmão nosso aqui que estava me contando que a mãe dele decidiu ser uma macumbeira. Ela morreu agonizando, morta por um espírito. Então, vocês estão numa verdadeira igreja, um verdadeiro profeta, uma verdadeira família, pelo que é certo, pelo que é correto, pelo que é bom, pelo que é verdadeiro. Escolha a bênção. Não pense que você pode rejeitar e tudo vai bem. Não funciona assim. É simples, obedeceu, será abençoado. Não obedeceu, será amaldiçoado. Isso é uma escolha. Isso você não pode culpar seu pai, nem sua mãe, nem seu tio, nem seu pastor. Você escolhe. Você tem que optar por isso. Então, a decisão é nossa, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela Tua preciosa palavra, pela verdade da Escritura, pelas promessas maravilhosas que estão nelas. Promessas de vida, promessas de saúde, de prosperidade, de vida longa, de sabedoria, de conhecimento, de alegria, de ter uma família abençoada, ter uma igreja abençoada, um país abençoado, Senhor Jesus. Nessa tarde, abençoa nosso coração e pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Então, deixa eu repetir algo que você já deve ter quase de cor, né? O caráter são os valores que a pessoa possui. Tal pessoa é valorosa, porque é uma ordem de valores, uma ordem de princípios, pelos quais nós nos conduzimos, pelos quais nós tomamos as nossas decisões, fizemos nossas escolhas. Sim? Esses valores, esses princípios, determinam como a pessoa enfrenta as dificuldades da vida, como ela enfrenta as adversidades, como ela reage às circunstâncias. Sim? Qual atitude em frente aos problemas. Em muitas diversidades saímos vencedoras e em outras perdedoras, mas sempre aprendemos com as experiências, sempre saímos fortalecidos. Muito bem. Então, nós temos um sistema de avaliação aqui dentro. Nós avaliamos se esses valores estão nas pessoas, se estão em você, se estão em mim, se estão nos rapazes, nas moças, por um único caminho, pelo comportamento da pessoa. A única forma de saber é como a pessoa se comporta, como ela vive, quais as escolhas, com quem ela anda, quais são os seus assuntos. À medida que você vê as pessoas se relacionando, você sabe que pelo seu comportamento, quais valores ela tem. Pelo seu comportamento. Não tem outra maneira. Tá? Você vai ver na Bíblia que sempre, cada carta, o Espírito diz assim: eu sei as tuas obras. Ou seja, eu sei o teu comportamento. Eu sei como você age, eu sei como você vive. Essas coisas determinam os nossos valores. Tá bom? Vamos dar um exemplo. Digamos que você vê aí um rapaz achar uma carteira cheia de dinheiro. Dentro dessa carteira tem documentos e cartão de crédito. A atitude que ele tem em relação a esse achado, se ele vai pegar essa carteira, ver de quem é o dono e entregar essa carteira ao dono, ou ele vai pegar o dinheiro que tem dentro e jogar o resto no lixo. Você já sabe que por esse comportamento, que tipo de caráter, que tipo de valor essa pessoa tem. O Jonas achou uma carteira de dinheiro, a primeira coisa que ele procurou, ver se havia algum documento, algum número de telefone. Ele vai atrás, procura o dono. Não encontrou o dono, leva para as autoridades, para a polícia, ou no correio. Eu achei tal carteira assim, enfim. Ou então ele joga tudo fora, na lata de lixo. Você não precisa falar nada, só por esse comportamento você sabe que ele é desonesto. Jogou fora o documento e roubou o dinheiro. Não era dele, olha. Se você achou, não é teu, pertence a alguém. Outra maneira de ver o comportamento de uma pessoa, ela faz um monte de promessas e não cumpre. Pessoa que promete e não cumpre, a pessoa de mau caráter. Promete, não cumpre. É um mau caráter. A gente até pode prometer, não dá conta de cumprir, chega lá e fala: não vou dar conta, dá satisfação. Isso tudo pelo comportamento se revela o caráter da pessoa. Muito bem. Então vamos agora ver essa lista de valores
de Êxodo 20. Êxodo 20 é um padrão de valores, é um padrão de princípios, é um padrão de comportamento. Veja, nós não estamos numa escola, aqui não é uma faculdade, aqui não é uma empresa, aqui não é a Câmara Municipal, aqui é uma igreja. A maioria de vocês são criados dentro da igreja. Seus pais são crentes, vocês estão aqui aprendendo. Nós criamos um monte de mecanismos. Escola dominical, cultos domésticos, música, pregação, fizemos algumas reuniões, vocês leem Bíblia, leem mensagem. Isso tudo é um cenário que a gente cria para colocar dentro de vocês esses valores. Não quer dizer que nós vamos ter sucesso com todo mundo. Muitos vão fazer coisas erradas, algumas moças vão casar errado, alguns rapazes vão casar errado, algumas meninas vão ficar grávidas antes do casamento, alguns rapazes vão fumar cigarro, vão beber. Não foi nós que fizemos isso, mas a pessoa se envolve com a companhia errada na escola, lá ele acaba experimentando um cigarro, depois uma maconha, e vai se pervertendo. Mas nós procuramos criar todo um cenário para colocar essas coisas dentro de vocês, tá? Então, valores. Você pode decidir seguir a lista de valores que Deus estabeleceu, e aí você será abençoado, ou criar sua própria lista de valores e abandonar aquela. Meu conselho é, tome a lista de valores que Deus estabeleceu, porque ela é perfeita, ela é universal, ela vale para o mundo inteiro. Você pode ir em qualquer parte do mundo, onde houver cristãos, essa lista de valores, ela é a mesma, lá na África, lá na China, lá na Lituânia, lá na América, porque essa lista de valores quem criou foi Deus. E essa lista, ela alistou comportamentos em relação a Deus e em relação ao próximo, tá? Então aqui dentro da nossa lista de valores, ou princípios, tá? A primeira coisa que nós avaliamos, a primeira coisa que nós gostamos e queremos ver nas pessoas, primeiro, é o seu temor a Deus. Dentro dessa lista que você tem na mão de valores, o primeiro mandamento diz respeito à sua vida espiritual. E eu dou um conselho: se você vai desprezar essa lista de valores, você não vai achar que é importante isso, você vai entrar-se num problema e vai entrar numa maldição, que é o jugo desigual. Casar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você tem, o mesmo Deus que você tem, os mesmos mandamentos que você segue, você vai entrar num problema. Então nós damos valor, primeira coisa, como é que é a vida da pessoa em relação a Deus. Porque se esse primeiro item faltar na lista de valores, tudo que vem abaixo não vai ter valor nenhum, porque o primeiro item de sabedoria de um ser humano é o temor a Deus. Se ele não tem temor a Deus, ele não tem mais nada. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você casaria com um sujeito incrédulo? Que na hora de ter a sua criança, ele quer batizar na igreja católica. Você quer apresentar a Deus. Você quer vir no culto, ele quer ir para o campo de futebol. Não tem como ter uma vida saudável, uma vida feliz, se há um jugo desigual. Então, a primeira grande virtude que nós damos valor é o temor a Deus. Começa por essa lista. Ande com pessoas que temam a Deus. Faça sua lista de pessoas que serão seus amigos, seus companheiros, de pessoas que temem a Deus. Primeiro grande mandamento dessa grande lista, vamos ler Êxodo 20. Veja, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto final. Não tem discussão. Nosso Deus é único, é o Senhor Jesus Cristo. Não cremos na Trindade, não cremos na dualidade,
não nos ajoelhamos para santos, não cremos em intercessão de mulheres, não cremos em Buda comedor de arroz, não cremos em nada disso. Só temos um Deus, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, olha que padrão de valores, olha que lista maravilhosa. Relacionar-se com um companheiro, com uma companheira, e a primeira coisa que essas pessoas têm de valor na vida dela é Deus. Você está aprendendo isso. Sua lista de valores, o que vem primeiro? Primeiro tem que vir Deus. Não me importa mais nada. Primeiro tem que vir Deus. Se a pessoa coloca qualquer coisa na frente de Deus, ela já tem um ídolo. Já tem um outro Deus. Qualquer coisa que venha antes de Deus é um ídolo. Namorado é um ídolo, namorada é um ídolo, a casa é um ídolo, trabalho é um ídolo, carro é um ídolo, tudo que vem na frente. Você nasceu, você tem uma alma, e essa alma foi feita para adorar a Deus. Se você não adora a Deus, você botar outra coisa no lugar, botar um time de futebol, vai botar um ídolo, vai botar música, vai botar um monte de coisa, porque você tira Deus do lugar e põe outra coisa naquele lugar. Sua alma só encontrará felicidade se você colocar todas as suas forças dirigidas a esse Deus que você deve adorar, que você deve servir, que você deve louvar, que você deve tudo a Ele. A sua vida está nas mãos dEle. O seu fôlego está nas mãos dEle. Foi Ele que te criou. E a primeira coisa que você tem que saber é que Ele é Deus. O que quer dizer que Ele é Deus? Que Ele precisa ser adorado. Você precisa ter tempo para adorá-lo, para encontrar saúde mental, saúde espiritual, saúde física, tudo que é tipo de bênção. Então, você não pode ignorar isso. Ignorou, tudo que vem abaixo vai ter suas consequências. Então, não terás outros deuses. Inclusive, a idolatria é um pecado tão grave, que não há perdão na Bíblia. A idolatria obriga Deus a riscar o nome da pessoa do livro da vida. De tão sério que é. Você fala, mas pastor, eu não sou idólatra, mas pode se juntar com uma pessoa que é idólatra. Uma relação errada, uma escolha errada. Amigos errados. Pensar que não tem problema nenhum. Né? Se associar com uma pessoa que no coração dela tem ídolo, e tem idolatria no coração dela, ídolos, tem problema. Nós não devemos nos associar com pessoas idólatras. Não podemos ter comunhão com idólatras. Não há que consenso tem o tempo de Deus com o tempo dos ídolos e assim por diante. Né? Nós chegamos numa era em que a mulher é a deusa dessa era maligna, estátua da liberdade. Uma mulher bonita domina um homem, ela pensa que ela pode fazer tudo que ela quer com um homem, vira um ídolo. Tudo que vem antes de Deus é ídolo, é idolatria. Por isso, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Somente a Ele prestarás cultos. Vamos lá. Então, veja, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então veja, muitas religiões, especialmente o catolicismo no nosso país, né, que o nosso país é um país católico, tem imagens de pessoas, imagens supostamente de santos, né, entre aspas, né? Você entra dentro de uma igreja católica, eles acendem velas, se ajoelham na frente desses ídolos e adoram esses ídolos, né? As pessoas fazem devoção e ofertas e orações e se ajoelham na frente daquele ídolo todo, porque pensam que aquele ídolo os representa perante Deus. Como é o caso de Maria, como é o caso de tantos santos.
Esse tipo de idolatria tem na Bíblia, quando Jeroboão, depois da morte de Salomão, mandou que fizesse 2 bezerros e chamou Israel para adorar aqueles bezerros, dizendo que aqueles bezerros tinham tirado o povo do Egito. Aquilo foi um pecado que Deus nunca perdoou, e Deus riscou o nome daquelas 2 tribos, Dan e Efraim, por conta da idolatria. A idolatria não tem lugar na Bíblia, Deus não suporta, não tolera, Ele não divide sua glória com ninguém. Isso é muito importante, faz parte dos nossos valores, faz parte da nossa fé, esse entendimento. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nosso Deus é um espírito, e o adoramos em espírito e em verdade. Nosso país é um país amaldiçoado por todo tipo de criminalidade, de insegurança, de impostos caríssimos, de tudo que é tipo de coisa, porque é um país que devota adoração a ídolos, como agora dia 12 de outubro, o Brasil para prestar reverência, entre aspas, né, a Senhora Aparecida. É um país idólatra. A terra do futebol, um país idólatra. A terra do carnaval, se vocês assistirem, verem cena do carnaval, é idolatria a demônios, todo tipo de coisa que você possa imaginar. Devoções, música a demônios, a coisas do submundo, diabólicas. Tudo isso é uma idolatria. Eles dizem que não, mas é idolatria. Puxa aqueles carros alegóricos, põe lá mulheres sem roupa dançando, bailando. Então, nosso principal valor, o mais rico de todos, é o nosso entendimento, nossa devoção ao nosso Deus. Paramos no primeiro dia da semana, que é hoje, para adorar e servir ao nosso Deus. Não usamos o nome de Jesus para brincadeiras, para piadas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente. Se você vê uma pessoa idiota, eu chamo de idiota mesmo, querendo fazer gracinha, ser muito engraçadinho, com piadinhas com o nome de Jesus, sai de perto. Faça a pessoa passar vergonha. Faça ela ver que você não gosta, que você não suporta, que dentro dos seus valores, o nome de Jesus é sagrado. Você ora esse nome, você devota adoração a esse nome, você preza esse nome, é o nome que perdoa os teus pecados, é o nome que te salva, é o nome que te abençoa. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque hoje existe gente ridícula que, para parecer engraçado, tem que fazer piadinha de coisas sagradas, para parecer engraçadinho. Oi, como ele é engraçadinho? Aí piadinha surge em nome de Jesus. A mano chega a dizer que é até um pecado uma pessoa carregar uma camiseta com o nome Jesus e não viver uma vida digna daquele nome. A pessoa que carrega o nome de Jesus e tem um mau caráter, aquele é uma dívida para com aquele nome. Uma dívida. Se a pessoa carrega o nome de Jesus, ela tem que viver uma vida que honre aquele nome. Se ela não honra aquele nome, está sendo uma dívida. Porque quem carrega o nome de Jesus tem que se apartar de todo pecado, diz a Bíblia. Então, dentro da nossa lista de valores, nossa relação, do que nós amamos. Então, veja, você já vai vendo que tipo de caráter a Ana tem. Como é que é seu temor em relação a Deus? Como é que é sua vida espiritual? A quem ela adora? Qual é a sua fé? Você vai já vendo que tipo de caráter ela possui. São valores. Porque aí fora todo mundo tem uma adoração a alguma coisa. Algum tipo de ídolo. Seja músico, seja isso, seja aquilo. Porque dentro do nosso coração, nós adoramos algo. Os índios adoravam o sol, adoravam aves, adoravam a lua, adoravam as estrelas, adoravam as cachoeiras, porque o ser humano foi feito para adorar. Se ele não adorar a Deus, ele adorará outra coisa qualquer. Então, dentro dos nossos valores, aqui dentro, o que vale aqui dentro? O que vale aqui dentro é a nossa devoção ao nosso Deus. Nós somos uma igreja, não somos uma instituição filantrópica, não somos uma APAI, nós não somos uma escola qualquer, não somos uma prefeitura, não somos uma nação qualquer. Somos um povo que adora a Deus.
Então, o que vale para nós? Pessoas que servem a Deus, pessoas que o adoram em espírito e em verdade, pessoas que o amam, pessoas que o honram, pessoas que não tomam seu nome em vão, pessoas que não se dobram para a idolatria. Sim? Pega uma pessoa que seus valores são baixos dentro do seu coração, seus princípios são baixos. Ela vai brincar com coisa sagrada, vai profanar o que é santo. Profanação. Aquilo que é sagrado para nós, ela trata de qualquer tipo de... Teve um tempo aqui na igreja, e agora nós estamos mais críticos com isso. Os diáconos já estão bem mais formados. Nós temos todo um cuidado com a ordem da igreja. Todo um cuidado, porque isso é uma instrução do profeta. Para que o Espírito Santo opere, para que a gente possa ter as orações respondidas. A gente não fica aqui dentro cometendo coisas erradas. Teve uns casamentos na igreja que o pastor falou amém. Entrou um monte de gente sem roupa, com a parte de baixo aparecendo, e já rolando tapete, com as roupas de cima. Eu falei, espera um pouquinho, da próxima, esse tipo de gente não trabalha mais para nós. E profanar o nosso santuário, por causa do miserável do dinheiro. Primeiro pergunta quem é, que tipo de roupa usa, que tipo de temor tem. Porque o pastor falou amém, já entrou aquele bando de gente mal vestida, carregando flores, carregando tapete. Eu falei, calma, nós somos uma igreja. Aqui não é um salão de baile. Porque a pessoa pode profanar uma coisa sagrada. E nós vamos concordar com isso. Roupa, barriga aparecendo, as mulheres gordas desse tamanho, cara, camisa por aqui, um short ridículo. Nada contra os gordos, né? Mas aquilo entrou dentro da igreja. E nós ficamos quietos, sem falar nada. Da próxima, pergunta quem é a pessoa, que tipo de roupa e exige um comportamento. Ou então nós vamos arrumar aí umas folhinhas de árvore, botamos aqui no corredor, palmeira, levamos palmeira de fora, botamos um tapete, pronto, está enfeitado. Porque isso é para suportar esse tipo de coisa. A pessoa vem na Santa Ceia, mascando chiclete na hora da Santa Ceia. Gente, isso é uma coisa sagrada. Você vai comer o pão e comer o vinho. Você está cometendo sacrilégio com uma coisa sagrada. Essas coisas vocês têm que notar o que é santo para nós, o que é sagrado para nós, o que é importante na nossa fé. Nossos valores, os mais ricos que temos é a nossa adoração, é o nosso Deus, é a nossa fé. Por que foi que eu acabei com aquela tripa de testemunha? 10, 12 testemunhos, com sapato desse tamanho, com a boca pintada, e a gente era obrigado a botar uma cadeira aqui na frente. Nunca veio na igreja. Na hora do casamento, minha madrinha, meu padrinho, minha tia, vai trabalhar e compra micro-ondas. Vai trabalhar e compra geladeira. Escolha uma testemunha que te conhece, que pode dizer, não, a Débora cumpriu sua palavra, a Giovana cumpriu sua palavra, o Marlon é decente. Testemunha, vive nisso. Se prepare, meu filho, é dois de cada lado, e tem que ser gente que conhece vocês, e não vem com esse negócio, porque a minha madrinha nunca veio na igreja. Aí chega no dia do casamento, tem que fazer aquela fila, aquele corredor enorme, e bota a cadeira aqui na frente. Eles vêm profanar o santuário. Vem profanar o que é sagrado para nós. Ainda aquelas mulheres, que são aquelas organizadoras de festa, com aquele sapatão desse tamanho, sainha acima do joelho, e tem que estar mandando onde senta um, onde senta outro, e elas mandam na igreja. Que é isso? Nós não somos a igreja católica, não somos a presbiteriana e não somos a batista, nós somos o tabernáculo da fé, do El Shaddai, cristianismo. Cuidemos com profanação. Profanação, tornar uma coisa sagrada vulgar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você fez ele vulgar. Essas coisas são muito sérias. São nossos valores. É o que nós prestamos, é o que temos de mais sagrado. Nossa relação com Deus, nossa fé, a expressão do nosso sentimento,
o que tem por dentro do nosso coração. Entende? Pode dizer amém para isso? Entendeu o que é uma ordem de valores? Que quem cria é Deus. Temos que nos condicionar a esses valores se queremos ser felizes. Você vai em outros lugares, tem outros valores. Aqui nós temos esses valores. Nós somos uma igreja. Nós estamos lutando pelo arrebatamento. Nós queremos ser salvos. Nós vivemos e existimos para oferecer culto a Deus. Nossas crianças estudam para serem músicos e cantores, para servir a Deus. Esses são nossos princípios. Agora, pega uma pessoa que não tem esses valores, que para ela está tudo bem. Esse dia eu tive que dizer para uma moça da igreja, infelizmente não congrega mais comigo. O rapaz foi lá fora, encontrou uma moça lá, trabalhadeira, decente, tudo mais. Mas era uma moça mundana. Passado um tempo eles vieram para a igreja. Aí o rapaz veio para a igreja, ela veio junto, já estavam casados. Aí ela ficou uma temporada comigo, congregando, parecia uma crente. E ela sempre carregou no coração o desejo de entrar de branco na igreja, um véu, com testemunha, com as famílias, e queria um casamento na igreja. Eu falei, irmã, infelizmente já passou a sua vez. Nós não podemos fazer isso. Eu tenho virgem na igreja, tenho rapaz que eu estou instruindo, nós não vivemos de aparência. Ela já está casada, bem casada, cuide de sua família, tenha filhos e honre seu marido. Você acha que ela gostou de mim? Não demorou muito, saiu da igreja, arrumou um pastor que a casasse. Falei, não tem problema, se ele casou, tá, problema dele. Mas para nós tem algumas coisas que são sagradas. Para nós são coisas que a gente não abre mão, são inegociáveis, não tem valor, não vendemos, não baixamos o preço, não tem negócio. Adoração ao Senhor, temor a Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não te curvarás aos ídolos, não terás outros deuses, adora somente ao Senhor Jesus Cristo. Disse o profeta que Acabe fez uma coisa maligna quando ele casou com Jezabel, uma idólatra. Ele fez uma coisa maligna. Se há uma coisa maligna, é uma coisa que não será abençoada nunca. Como vai ser abençoada? Se ela é maligna. Sim? Muito bem. Vamos abrir a Bíblia comigo em Apocalipse 2:20. Então, dentro dos nossos padrões de valores, como é formado o caráter do Marlon? O que o Marlon tem de valioso? O Marlon tem de valioso que ele teme a Deus. O Marlon tem de valioso que ele adora e serve a Deus e ele obedece a Deus. O Marlon tem de valioso sua vida espiritual. São valores. Na hora de tomar a decisão, qual será seu norte? Seu norte será a sua fé em Deus. Caráter são seus princípios, caráter são seus valores, caráter são os valores através dos quais você toma uma decisão. Na Bíblia nós temos o caso de Ruth, Noemi e Orfa. Depois que morreram os 3 maridos, morreu o sogro e morreram os 2 meninos. Noemi decide voltar para trás, voltar para seu povo. Órfão e Ruth saem junto com a sogra. No meio do caminho, a sogra diz para as 2 noras, olha, eu já sou muito velha, não tem como eu casar de novo, e se eu casasse de novo, vocês não esperariam que eu tenha filhos, vocês não vão esperar que esses meninos cresçam para casar com eles, porque lá a ordem era de que quando uma mulher ficasse viúva sem filhos, o irmão teria que tomar a viúva e casar com a viúva. Nessa hora, Orfa beija a sogra e volta para os seus deuses. Ruth, porém, disse, não, meu Deus é meu Deus, meu povo é meu povo.
Onde tu morares, eu vou morar, o que tu comeres, eu vou comer, onde tu deitares, eu vou deitar. Essa decisão mostrou o valor que Ruth tinha e a falta de valor de órfã. Nunca mais órfã foi mencionada na Bíblia. A sua decisão apagou o seu nome do livro da vida. Isso não é brincadeira. São nossos valores, tá? Abriram aí? Apocalipse 2:20. Vamos entrar numa coisinha um pouquinho mais sensível agora sobre idolatria, tá? Um pouquinho mais sensível sobre idolatria. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha que ponto sensível. O que significa comer dos sacrifícios da idolatria? O que significa isso? Às vezes uma pessoa não adora um ídolo, não tem dentro de casa nenhuma imagem, mas sem que ela saiba, ela está participando de coisas sacrificadas aos ídolos e incorre em pecado do mesmo jeito. Olha a sensibilidade desse ponto. Agora, com esse versículo, eu quero que vocês estejam atentos ao versículo 23. E veja a prova de uma grande verdade que eu tenho trazido à sua atenção o tempo todo. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Eu tenho sempre dito que há realmente duas igrejas, embora o Espírito fale a ambas em cada era, como se fosse apenas uma. Aqui é claramente dito que há igrejas, e diz de maneira igualmente clara que algumas dessas igrejas, muito evidentemente, não sabem que ele é aquele que sonda os rins e os corações. Ele vai provar a elas que é assim. Pois bem, que igrejas serão essas que não sabem essa verdade? É claro que é o grupo da falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus, e sendo tementes a Deus, julgam a si mesmos para que não sejam julgados. Ora, por que Deus chama essas igrejas de suas igrejas, ainda que sejam da falsa vinha? A verdade é que eles são cristãos, porém não são cristãos do Espírito, são cristãos da carne. Eles estão tomando o nome em vão. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Toda denominação toma o nome de Deus em vão, porque tomam sem entender a verdade da palavra. Todas as denominações tomam ao nome de Deus em vão. Note como isso vai mais profundo do que só uma brincadeira com o nome de Jesus. Veja, Marcos 7:7. Marcos, abra a Bíblia comigo. Abra ali comigo a Bíblia em Mateus 7:7. Lá na denominação, quando eles expulsam um demônio em nome de Jesus, eles estão usando o nome em vão. Por quê? Porque não obedecem a sua palavra. Veja, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Toda denominação que usa o nome de Jesus e ensina contrário à palavra, usou o nome de Jesus em vão. Quantos podem dizer amém? Vamos mais profundo agora? Que é apenas uma gracinha, uma piadinha? Uma brincadeirinha? Veja. Em vão, porém, me honram. Você já imaginou estar dentro de uma igreja 70 anos? Ou 80 anos, para no final da vida ouvir assim: vocês me adoraram em vão. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Veja, quais são nossos valores?
O que amamos aqui dentro? Mas realmente eles são cristãos, porque o que mais poderiam ser? Um maometano é um maometano, e essa é a sua religião, não importa o que ele viva. Porém, ele concorda, em teoria, com o que o Alcorão ensina. Da mesma maneira, um cristão é um cristão, desde que ele concorde com o fato de que Jesus é filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado e morreu e ressuscitou, e que ele é o salvador da humanidade, etc. Por sinal, na era de Laodiceia haverá os que se chamam de cristãos, porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus, enquanto se reservam o direito de negar a sua deidade. Os da ciência cristã já fizeram isso, como também multidões que pregam o evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja, porém ele não é um crente verdadeiro ou espiritual. Esse tipo de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. No entanto, está na determinação de Deus que o joio cresça com o trigo e não deva ser arrancado. Esse é o mandamento de Deus. O dia de ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Portanto, o Espírito está falando a esse grupo misto. Por um lado, ele está louvando e pelo outro, ele está repreendendo. Ele falou o que está correto, com o verdadeiro crente. Agora ele avisa o que a falsa vinha deve fazer, se é para ser justificada diante do Senhor. Muito bem. O apóstolo Tiago mostrou-nos o curso que o pecado toma. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado, traído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ora, este é um quadro do que está exatamente acontecendo nas eras da igreja. Assim como o pecado começou com apenas uma sensação, assim a morte da igreja começou com as simples e poucas notadas obras dos nicolaítas. Das obras passou para uma doutrina, da doutrina abraçou o poder do Estado e a introdução do paganismo. Agora, nesta era, passa para a sua própria profetisa e assim continua se movendo até encontrar-se no lago de fogo, porque esse é exatamente o lugar onde vai terminar na segunda morte. Agora, todo o clamor de Deus contra esta quarta era encontra-se em sua denúncia desta profetisa, Jezabel. E para compreender exatamente por que ele a denuncia assim, teremos que pesquisar sua história na Bíblia e quando descobrimos o que ela fez no passado, saberemos o que está acontecendo neste tempo. A primeira coisa muito importante que aprendemos acerca de Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão, nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual, como foi a de Ruth, a moabita. Não, senhor. Esta mulher era filha de Etibal, rei de Sidom, que era o sacerdote de Astarte. Ele ganhara o trono matando seu predecessor, Félis. Assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isso certamente nos lembra de Caim. E a maneira como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus ordenara para a admissão gentia. Porém, ela entrou pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora, esta união, como vimos, não foi espiritual, foi política. E assim esta mulher, que estava mergulhada na idolatria, não tinha o menor desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro. Mas, sem dúvida, veio com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Agora Israel, as 10 tribos, entre parênteses, já tinha tido conhecimento do que era adorar bezerros de ouro, porém ainda não estavam entregues à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era reconhecida. Porém, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de uma maneira mortal. Foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa nos templos que ela erigiu à deusa Vênus e a Baal, que é o Deus Sol, que Israel chegou ao ponto crítico de sua vida. Com isso em mente, podemos agora começar a ver o que o Espírito de Deus está expondo nesta era de Tiatira. E aqui está. Acabe casou-se com Jezabel, e ele o fez como uma manobra política para fortalecer o seu reino e assegurá-lo. É isso exatamente
o que a igreja fez quando casou-se sob Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas, embora desse um ar espiritual a isso. Ora, ninguém pode me convencer que Constantino era cristão. Ele era um pagão com os que se assemelhava a enfeites cristãos. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi o originador dos cavaleiros de Colombo. Ele pôs uma cruz na torre da igreja de Santa Sofia, começando assim uma tradição. Foi ideia de Constantino juntar todos pagãos, cristãos, nominais e verdadeiros cristãos, e por algum tempo parecia que teria êxito, pois os verdadeiros crentes vieram para ver se podiam trazer de volta aqueles que tinham se desviado da palavra. Quando eles viram que não podiam trazê-los de volta à verdade, foram forçados a se desligar do corpo político. Então, quando o fizeram, foram chamados de heréticos e perseguidos. Deixe-me dizer aqui que estamos com a mesma coisa acontecendo agora mesmo. Todo o povo está se ajuntando. Eles estão escrevendo uma Bíblia que se adapte a cada um, quer seja judeu, católico ou protestante. Eles têm seu próprio concílio de Nicéia, porém o chamam de concílio ecumênico. Você sabe quem todas essas organizações combatem? Combatem os verdadeiros pentecostais. Eu não me refiro à organização chamada pentecostal, eu me refiro àqueles que são pentecostais porque são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio, porque andam na verdade. Deixa eu saltar aqui, porque eu queria chegar num ponto, porque já são 6 horas, mas... eu vou resumir. São 6 horas, depois eu continuo no outro culto. Participar dos sacrifícios à idolatria é misturar-se com religiões falsas. É comer da comida que foi oferecida aos ídolos. Porque essas igrejas não servem ao Senhor nosso Deus, servem a Satanás com as falsas doutrinas. Credos e dogmas, a idolatria misturada com o cristianismo. Jezabel não acabou com o judaísmo, ela misturou o judaísmo com a sua religião. E ao misturar as duas religiões, ela fez o povo participar da mesa dos ídolos. Por isso nós somos um povo que habita só. Nós não casamos crente com descrente. Nós não participamos das missas. Nós não participamos das festas religiosas que eles têm. Porque o que eles possuem é comida oferecida a ídolos. Eu quero aprofundar um pouquinho sobre esse assunto de ter Deus na semana que vem. Não é só ter uma estátua na frente. Eu estou abreviando muita coisa, vocês sabem, para mostrar para vocês que um crente não tem comunhão com um descrente. Que nós não sentamos para comungar com falsas religiões. Que nós não comungamos com denominações. Nós não vamos entrar no Concílio Mundial de Igrejas. Nós não vamos adorar a besta. Nós não vamos congregar. Nós não vamos adorar a imagem da besta. Em Apocalipse diz que todos adoraram e participaram da comida oferecida aos ídolos. Nossos valores são: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nossos valores são: não terás outros deuses. Nossos valores são: não te encurvarás a ídolos. Nossos valores. Está na mão de vocês a bênção ou a maldição. Escolher pelo certo ou pelo errado. Obedecer a Deus e ser feliz. Nós vamos aprofundar um pouco isso. Vocês vão ver que é coisa muito especial. Porque nós não comungamos com nenhuma denominação e não vamos comungar. Porque nosso povo habitará só. Nós somos um povo distinto de todos os demais. Nós somos a Senhora Jesus Cristo. Nós não comungamos com idolatria. Nós não temos julgo desigual. Nós queremos que vocês aprendam isso. Porque o final será uma maldição. Não existe bênção nisso. Não existe segurança. Não existe promessas. Não existe nada fora da obediência à palavra.
Vamos nos pôr de pé, o tempo não deu mais. Mas eu vou selecionar alguns parágrafos sobre esse comer com os ídolos. Eu estou abreviando muita coisa, vocês certamente sabem que isso tudo está na mensagem. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a receber isso pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a conceber pelo Espírito. Escreve isso dentro das tábuas do nosso coração. Não nos deixe pensar que isso não é importante. Não nos deixe pensar que a gente pode ser desobediente e esperar que a mão de Deus seja sobre nós. Israel rejeitou a Deus, tornou-se escravos, tornou-se tributário, foram amaldiçoados com seca, amaldiçoados com praga, amaldiçoados com tanta coisa, porque deixaram a tua palavra. Meu Deus, é muito pouco tempo para aprofundar isso, mas eu espero que o pouco que foi dito possa ser uma lição nessa tarde. Nossos valores estão envolvidos em nosso temor a Deus, nossa devoção, nossa adoração, nosso culto, nossa fé no único e verdadeiro Deus, na palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, abre o nosso entendimento. Estamos aqui para receber de Ti, Senhor. Estamos aqui para ouvir a palavra. Estamos aqui para aprender, Senhor. E o Senhor estabeleceu os valores que um ser humano tem que ter. O primeiro deles é temer a Deus. O primeiro deles é a sua vida espiritual. Sua vida espiritual em relação ao Criador. Em relação ao Salvador, em relação ao nosso grande e maravilhoso Deus. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Queremos celebrar o Teu nome, não queremos tomar o nome do Senhor em vão, não queremos adorá-lo em vão, Senhor. Abre nosso entendimento, deixa-nos entender isso, escreve nas tábuas do nosso coração o que vai tornar essas mulheres especiais, esses homens especiais, os princípios, os valores, de que realmente vale a pena viver, conviver, se unir, ter comunhão com pessoas que de fato colocam a Deus em primeiro lugar, pessoas que honram o nome de Jesus, pessoas que não participam dos sacrifícios, a idolatria. Pai, que isso seja pelo Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Amém. Bom café.